Os 3 últimos capítulos são geoestratégia marítima, aérea e a estratégia espacial, né? Eles não são os mais importantes da prova. Tá? Eu vou passar bem rápido e eu vou pontuar alguma coisa, algum tema que pode ser interessante, mas vai ser bem rápido. Tá bom? A parte da estratégia aérea, eu acho interessante você ter uma atenção em relação à estratégia aérea, porque a gente pode fazer um paralelo, uma comparação com a estratégia marítima quando você compara com ele e naval. Então você tem essa possibilidade. Certo? Dá para você também pegar 3 grandes teóricos na estratégia aérea, assim como na estratégia marítima você consegue pegar também 3 grandes teóricos. Então, é interessante fazer um paralelo sempre com a estratégia aérea com a marítima. Essa possibilidade. A minha turma teve a estratégia terrestre, foi voltada para vocês, certo? E eu entendo que a estratégia aérea não foi cortada, porque o advento do avião, ele flexibilizou muito esse limite que existia entre mar e terra. Antigamente o limite entre mar e terra era bem definido e não existia uma influência possível de terra sobre o mar e de mar sobre terra, certo? Mas o avião ele veio reverter isso, veio possibilitar isso. Então, por isso que eu entendo que a Escola de Guerra Naval permanece com a estratégia aérea no currículo, certo? Justamente por essa influência que ela pode causar no ambiente marítimo e a cooperação que ela também pode proporcionar aos meios navais que a gente pode visualizar, principalmente na Segunda Guerra Mundial, com a aviação de patrulha, certo? Que favoreceu a busca dos submarinos alemães e também, por parte dos alemães, a aviação de reconhecimento que facilitou o ataque das matilhas, né, a partir do momento que eles identificavam os alvos e podiam lançar as matilhas de uma maneira mais produtiva sobre os alvos navais. Então, entendo eu que por isso que ainda continua a estratégia aérea no currículo da engenharia. Certo? Vamos lá, estratégia marítima contemporânea. Então, um advento importante em relação à estratégia marítima contemporânea foi o aparecimento do quê? Do armamento nuclear. Talvez a gente devesse falar do armamento nuclear antes, não em relação à estratégia marítima, mas à estratégia aérea, porque a primeira estratégia a utilizar o armamento nuclear foi justamente a estratégia aérea. Mas na ordem do livro, a estratégia aérea está depois. Então a gente vai falar do armamento nuclear dentro da estratégia marítima. Certo? Então, qual foi o grande meio que permitiu que a estratégia marítima ela se valesse do armamento nuclear? Oi? Mas qual submarino? O submarino nuclear. Certo? Então uma coisa você tem um submarino nuclear que é só submarino nuclear, mas você tem um submarino nuclear que além dele ser submarino nuclear, ele é um submarino que faz lançamento de armamento nuclear. É uma outra, não vou entrar no mérito porque eu sou fuzileiro, não lembro, tem um nome específico para eles. Talvez se tiver algum. Estratégico é o estratégico é que lança o armamento nuclear, né? Realmente eu não me lembro disso. Tem uma diferença em relação a isso. E quando a gente for falar dos tipos de forças navais que uma grande marinha ela deve prezar, né? E a partir do momento que ela não tem todas aquelas meia dúzia de forças navais, ela não é uma grande marinha, a gente vai ter a força de dissuasão, que é justamente aquela que usa hoje submarinos estratégicos, certo? Que são aqueles que lançam armamento nuclear e são nucleares. Tá bom? Então o armamento nuclear ele fez uma grande diferença para a estratégia marítima, certo? Você permitiu, uma das facilidades que o submarino nuclear tem é o que? Ele consegue se obsidiar, né, a linguagem se ocultar com facilidade, e ele tem uma permanência e uma autonomia muito grande. Então isso permite a você chegar, por exemplo, próximo ao território inimigo, certo? Sem que o inimigo ele tome conhecimento e de lançar os seus mísseis
sucesso sobre o território inimigo. Outra coisa importante também, isso aqui falando aqui, a foto está apagada, mas aqui é o submarino, tá? Outra coisa importante também que apareceu, que vem influenciar a estratégia marítima, foi justamente o emprego da aviação naval. Então, duas coisas que vocês têm que manter na cabeça. Então, quando se fala em transformação da estratégia marítima, quais foram os vetores que proporcionaram a transformação da estratégia marítima? O submarino nuclear, certo? E a aviação naval. Foram os dois vetores que possibilitaram a transformação da estratégia marítima. Outra coisa importante também, para falar sobre isso, a partir desse momento, as forças navais, elas passam efetivamente a atuar em 3 ambientes. O ambiente aéreo, certo? O ambiente de superfície, que já acontecia, e o ambiente abaixo d'água, certo? Então isso também é uma revolução que, apesar de ocorrer na Segunda Guerra Mundial, como a gente viu, a Segunda Guerra Mundial ela iniciou ainda com a ideia dos encouraçados, só no final da Segunda Guerra Mundial que visualizou-se que realmente o armamento do submarino era importante, ele era um emprego interessante, e os porta-aviões também eram um emprego interessante. Então, apesar de no final da Segunda Guerra Mundial visualizar-se isso, só depois é que essa questão ela veio a transformar realmente a estratégia marítima. Operações de 3 dimensões, já falamos, certo? Marcelo? Oi. Só uma colocação que eu considerei importante, que ele também coloca a propulsão nuclear começa a tornar os meios mais independentes das bases do Marina. Eu disse também um momento de transformação, que aconteceu até as bases, necessidade de base e a propulsão. A gente tem que ter cuidado com essa independência, porque existe na verdade, você aumenta a permanência, você não torna independente. No próprio livro a gente vai ver que as bases, elas vão se colocar não apenas como plataformas de lançamento do meio, mas o fator logístico vai fazer com que as bases, elas sejam estruturas terrestres que vão dar o apoio de manutenção, que esses meios eles precisam muito mais, certo? Então não é uma independência das bases, na verdade você está aumentando a permanência do meio. Certas bases elas vão continuar importantes. É só para a gente. Eu só no meio de. Não, esquece a base. Não é isso. Certo? Você vai ter uma autonomia maior, você vai ter uma permanência maior. Agora eu acho, minha opinião, eu acho forte, porque o próprio livro ele fala das importâncias, da importância, a gente vai ver mais à frente, da importância da base. Entendeu? Entendi. Não, na verdade, ele fala da redução do número de bases. Ele associa o livro, ou um resumo desse, associa a propulsão nuclear à redução do número de bases. Mas ela continua existindo. Não, mas eu não lembro especificamente, eu não vou afirmar porque eu não lembro do texto, mas aqueles que lembrarem dessa questão da redução da quantidade de bases, sabe? É interessante. Mas não uso o termo independência não, que eu acho que não é legal, tá? Então, o que é importante em relação ao aparecimento da aviação no ambiente marítimo? Isso aí eu acho que bota como tópico aí, aparecimento da aviação no ambiente marítimo. São 2 vieses. O primeiro, a possibilidade dos meios em terra poderem influenciar as forças navais. Então agora você tem meios em terra que podem influenciar as forças navais. Isso faz com que as forças navais elas tenham que adotar 2 posturas. Ou elas ficam mais distantes de terra para se proteger, certo? Ou elas têm que se municiar de uma capacidade antiaérea para se proteger do ataque aéreo que vem de terra. Então são 2 possibilidades. Então você tem que se fortalecer em defesa antiaérea, você meio naval, ou você tem que se distanciar, certo? De terra para se proteger. Outra coisa que aconteceu com o uso da aviação. Então a gente
falou da influência de terra sobre mar. O aparecimento também da aviação de patrulha, não o aparecimento, mas o desenvolvimento da aviação de patrulha. Então a aviação de patrulha, ela passa a ter uma importância para a estratégia marítima, porque o que acontece? Até então, poucos estrategistas, eles tentavam essa integração entre a força aérea e a força naval para tentar um objetivo comum, no caso, uma caça submarina, os seus meios navais e meios aéreos. A partir do desenvolvimento, do aperfeiçoamento da patrulha marítima, você integra efetivamente a força aérea aos seus meios navais para o quê? Para, por meio dessa capacidade de vigilância e sensoriamento, você poder se contrapor aos meios de submarino do inimigo. Então, esse aparecimento da patrulha naval é importante no ambiente marítimo, digamos assim, na guerra naval, certo? Então, isso aí eu acho que vocês têm que pontuar, e é importante. Bom, abaixo da superfície, propulsão nuclear, permanência por maior tempo, melhor desempenho, difícil de ser detectado. Então, essa capacidade aqui, ela propicia, de certa forma, um poder de dissuasão maior para a estratégia marítima, certo? Porque qual é o objetivo da dissuasão? Certo? A ação, você vai efetivamente agir. A dissuasão, você quer que o seu oponente, ele não haja contra você. Tipo assim, ele vai ter que pesar 2 vezes antes de entrar no campo de batalha com você. Certo? Então, ter o submarino nuclear com armamento nuclear, ele pesa muito na estratégia da dissuasão. E a estratégia marítima, ela historicamente, ela sempre foi, digamos assim, a principal estratégia da dissuasão, que é chamado que a gente conhecia pelo termo de diplomacia naval, certo? Diplomacia das canoneiras, diplomacia naval. Então a estratégia marítima, ela sempre teve uma capacidade de estabelecimento da estratégia de dissuasão. Isso aqui é importante. Por que eu vou dizer que isso aqui é importante? Tudo no livro que, de certa forma, ataca alguma concepção de marinha, e, poxa, porta-aviões é uma concepção de marinha, certo? É um assunto interessante para se cobrar na prova. Então, qual foi o pensador que disse que os porta-aviões eles não teriam mais o emprego que eles passaram a ter a partir do final da Segunda Guerra Mundial? Então, o Almirante Piccolo, certo? Por quê? Ele era o apóstolo da nuclearização e o grande meio que passou a ser empregado na nuclearização foi o que? O primeiro meio foi o bombardeio, certo? O lançamento de bombas e, mais tarde, o submarino. Então, essa ideia dele tem um respaldo justamente nas plataformas que passaram a ser utilizadas com armamento nuclear. E o armamento nuclear, que a gente vê durante a Guerra Fria, que teve a corrida armamentista do armamento nuclear, ele passou a ser a grande estratégia vigente. Então, no pensamento dos estrategistas da era nuclear, o porta-aviões, no caso especificamente do Almirante Piccolo, o porta-aviões ele seria relegado ao segundo plano, porque você não utilizaria o emprego convencional, mas sim o emprego nuclear. Certo? O porta-aviões ele tem a aviação aérea embarcada, são bombas convencionais, que são a aviação de caça, certo? Ela não se predispõe a lançar armamento nuclear, então é uma guerra convencional. A gente está falando agora do período de corrida armamentista nuclear, então por isso que esse pensamento é importante, sabe? Não se perguntar quem foi, ou por que ele foi motivado a dizer que o porta-aviões seria relegado ao segundo plano, você já tem a justificativa, sabe? Assim, então vamos lá. Outra questão que é questionada no livro
que é colocado é a questão do fim das esquadras. Então, as esquadras, em princípio, ele está se referindo aos meios eminentemente de superfície, certo? Então, são esquadras que são criadas por porta-aviões. Então, a questão é, a partir do momento que eu tenho submarino nuclear, com capacidade de lançamento de armamento nuclear, eu preciso da esquadra? Essa é a grande questão que pode cair na prova, certo? As esquadras, elas são vulneráveis, porque agora você tem um vetor aéreo que consegue ser lançado de terra e influenciar no meio marítimo, certo? E você também tem o submarino que pode atuar sobre as próprias esquadras. Então esses dois, por isso que eu destaco sempre o avião e o submarino na estratégia marítima contemporânea. Então a pergunta é, as esquadras de superfície vão se manter? Mas aquilo que eu falei, as esquadras de superfície, elas começaram também a se desenvolver. Então elas passaram a pensar na concepção de defesa aérea, com armamento antiaéreo, ou até a aviação embarcada, ela sendo utilizada como vetor de defesa antiaérea, certo? Também desenvolvimento de sensores para poder detectar submarinos, o acompanhamento dessas esquadras de outros submarinos, né? Tem algum submarinista aqui? Oi? Confirma que a melhor arma contra o submarino é o submarino, certo? Então, uma das coisas que foi desenvolvida, uma concepção americana, é o Carry Battle Group, que é justamente você ter essa capacidade de defesa no ambiente submerso, defesa na superfície e defesa no ambiente aéreo, certo? Então, você tem a capacidade de defender esses dois ambientes para poder atacar, certo? Então, por isso que ele vai defender que não é o fim das esquadras de superfície, porque as esquadras de superfície passam a ter uma capacidade para atuar nos três ambientes. Outra coisa também que ele coloca, as esquadras, elas têm uma finalidade muito importante à medida que elas preparam uma área marítima para você fazer outras ações, outras operações. E uma das operações que não é colocada no segundo plano, não relegada, é a questão da capacidade de projetar poder sobre terra. Então, a partir do momento que a projeção do poder sobre terra ela continua sendo uma capacidade importante, as esquadras elas também continuam sendo uma necessidade, porque você com uma força eminentemente anfíbia, você não consegue proteger e prover segurança para ela, você precisa de uma esquadra, certo? Isso aí é outra questão que ele é colocado, isso que também eu acho importante vocês pontuarem. A gente está falando do fim das esquadras, mas eu estou pontuando alguns temas específicos sobre o fim das esquadras. É a questão da capacidade da diplomacia naval que as esquadras oferecem. Um submarino, ele tem dissuasão, certo? A dissuasão eu não quero que o inimigo ele entre na batalha comigo. Mas a diplomacia naval é aquela pressão que eu vou exercer sobre o outro estado. E as esquadras elas são vistas, os submarinos não são vistos. Outra coisa, as aeronaves elas não têm permanência. Elas têm rapidez de emprego, elas podem estar de um ponto ao outro do planeta com uma velocidade grande, mas elas não conseguem permanecer lá. E as esquadras conseguem permanecer. Então, no fator de diplomacia naval, é um fator importante que é da manutenção das esquadras ainda hoje, certo? Aí fala com relação das infraestruturas internas, né, o Arroz, certo? As infraestruturas internas, antes, elas tinham a finalidade de lançar, quanto mais bases navais você tinha, aí a estratégia marmaniana de você estabelecer bases navais, os seus meios não tinham tanta autonomia assim, certo? Então, quanto mais bases navais você tivesse ao longo do globo, maior seria essa sua capacidade de projetar. Hoje em dia, as bases navais elas não têm só essa finalidade de lançamento do poder, certo? Mas elas têm uma importância muito maior,
que é a infraestrutura de manutenção, certo? E infraestrutura para dar capacidade a esses meios se manterem no mar. Então, por isso que eu falo que não é independência, tá bom? E uma das coisas que é importante em relação a essas bases é que elas passam a ser mais suscetíveis dos ataques que vêm de terra, certo? Então, elas passam a ser estruturas grandes, estruturas necessárias, e talvez por isso, valor, a quantidade delas tenha diminuído. A partir do momento que eu tenho mais autonomia, eu preciso de tantas bases espalhadas, entendeu? E elas precisam passar a ser estruturas mais robustas. Porque o grande problema da estratégia de marrão de estabelecimento de bases é justamente o custo que essas bases têm. É um custo muito grande você manter essas bases. Os Estados Unidos, nos últimos 15 anos, a gente pôde perceber a questão dele estabelecer bases em países aliados, certo? Estabelecer frotas ao longo do mundo, mas ele também passou por momentos de cortar bases e cortar frotas, porque isso é um custo. Então vamos lá. Classificação dos meios, isso aqui é importante, certo? O que ele coloca é que o ideal é que uma grande marinha tivesse todas essas forças. Evidentemente, a gente vai perceber, é inevitável fazer uma comparação com a marinha brasileira, certo? Que a gente está na marinha, e a gente compara também com outras marinhas, que dependendo da capacidade de força específica que você tem, você vai estar no nível superior ou no nível inferior. Isso aí não tem jeito, certo? Mas isso é uma teoria do livro. Isso não é, digamos assim, verdade absoluta. Mas para o livro, a gente tem que considerar isso aqui. Então é importante você saber descrever cada uma dessas forças. Entendeu? Importante saber descrever o que caracteriza cada uma dessas forças. Vamos lá, força de dissuasão, exclusivamente submarinos. Tá? No passado ficou na dúvida se submarino ou submarino nuclear. Eu ainda não sei responder. Porque de lá para cá eu não pesquisei sobre isso. Não uso isso. As que vão aparecer depois, elas limitam ao submarino convencional. A gente vai ver aqui, certo? Não consegue. Esse caso de autonomia, né? Cada momento foi um bom exemplo de que, dependendo da situação nuclear ou convencional, o submarino exerce um poder de dissuasão. A Argentina tinha dois submarinos muito ruins, e mesmo assim, o inglês teve um esforço absurdo para o submarino. A palavra-chave de diferença para ajudar é a vontade. Só tem um detalhe para a gente não se perder. A questão da dissuasão. A dissuasão, na verdade, é um poder que eu tenho que vai demover o inimigo de fazer alguma coisa contra mim. Certo? Isso aí que você está falando está mais na estratégia da ação. Que taticamente ele vai ter um cuidado maior, ele vai ter que gastar mais meios, tá entendendo? Para fazer o quê? Para fazer a caça dos submarinos. Então, eu diria que esse exemplo que vocês colocaram estaria mais na estratégia da ação do que na estratégia do dissuasão. Entendeu? Mas, não sei dizer se o submarino convencional. Bom, força de intervenção. Então, navios de superfície submarinos de ataque modernos. É um custo muito elevado você ter uma força de intervenção. E essa força de intervenção ela tem uma capacidade de atuação oceânica. Certo? Ou seja, você atua com a força de intervenção em qualquer oceano do planeta. Certo? Custo alto. E você tem que ter uma capacidade navios com uma capacidade grande. Bom, força de vigilância. Na força de vigilância, sugiro atrelar ela uma palavra-chave que é solução high-low-mix, certo? Porque a prova, às vezes, ela se utiliza de termos para tentar que você explique, defina, conceitue. E se você não consegue associar um termo ao conceito, você vai ficar perdido.
cara pode perguntar, força de vigilância. Se perguntar assim, você responde. Aí se você não associar o termo solução aeromobiliza, pô, isso aqui, cara, isso aqui é qual força mesmo? Não lembro. Entendeu? Então a gente tem que perceber que a prova, ela sempre vai ter lá uma palavra-chave, um conceito, que é uma forma de pegadinha da prova. Certo? Então vamos lá. Missões de proteção do tráfego, realização de ação de presença, navio relativamente menos sofisticado. Então, quando você está pensando em realizar, por exemplo, uma escolta de comboio, que seria uma missão de proteção de tráfego, você fazer a proteção das linhas de comunicação marítima, você está pensando numa força de vigilância, certo? Quando você quer fazer uma ação de presença, também é diferente de uma força de intervenção. A força de intervenção, ela efetivamente vai atuar. A ação de presença, ela não quer atuar, ela quer fazer uma ação de presença. Então, você quer ali para demover um limite de alguma ação. Uma ação de presença, eu não vou chamar de dissuasão, dissuasão é uma palavra forte. Vamos dar um exemplo de ação de presença? Qual é aquele golfo que tem ali na Eritreia? Oi? Adem, certo? Então o que acontece? Algum tempo atrás, não sei se ainda tem, hoje uma força multinacional, ainda tem força multinacional que estava ali contra a pirataria, certo? Aquilo ali é uma força do quê? É uma força de ação de presença, certo? No entanto, alguns navios ingleses e americanos, em alguns momentos, eles foram efetivamente escoltados. Nesse caso, qual a força que estava atuando? Uma força de vigilância, entendeu? Eu acho que isso é muito forte. Eu acho que o termo mais grande é assim, presença também. Esse é o mix. É porque você usa um mix, uma solução mais barata, certo? Você não tem navios tão velozes, navios tão mais modernos. Porque você quer fazer na verdade, você quer acompanhar um navio mercante, que a velocidade dele não é lá essas coisas, certo? Você pode botar um navio com menos capacidade, ou então você vai fazer uma ação de presença. Uma ação de presença, dependendo da ação, no caso que eu citei de pirataria, as lanchas dos piratas, com certeza, em relação aos navios, estão numa pior situação, porque você não precisa de navios tão modernos assim. Oi? Fazer um paralelo, cara, que o americano faz você pegar navios como o LCS, né, combativo. São navios que ele não precisa ter a capacidade de armamento que o destroyer tem. Então é isso. São frações que seriam utilizadas, que ele usa para guerra do Caribe, que tem para combate na fronteira. Isso que eles chamam são ações de patrulha. Não chega a ser patrulha, não. Mas é um navio para combate de alta intensidade. Não chega a ser patrulha, não. Isso. É uma solução intermediária. Não chega a ser patrulha, porque você pode atuar ela fora da área de patrulha. Certo? A área de patrulha é uma zona mais patrulha. Cara, mais de baixa qualidade. Entendeu? Mais de baixa qualidade. Bom, força costeira, garantir o controle das águas territoriais da zona econômica exclusiva, então a gente está numa faixa bem delimitada, certo? Navios de superfície que desenvolvem velocidade elevada, você precisa bater rápido, tu vai voltar. Submarino de propulsão a diesel continua sendo útil para operações em águas rasas, que foi o que o nosso colega aqui falou, certo? No caso defensivo, águas rasas, evidentemente defensivo, então ele também faz parte dessa força costeira. E aqui sim, essencialmente navios patrulhas dotados de mísseis, tá? Navios patrulhas. Força anfíbia, a questão da projeção de poder sobre terra. E força logística, que é aquele famoso trem da esquadra, a capacidade que você tem que ter, porque a sua esquadra, ela tem o quê? Ela tem a permanência. Safo? Então, batemos o quê? Classificação dos meios. Safo? Isso é uma coisa.
Então você já sabe identificar os tipos de força que o livro fala. Agora ele vai falar de classificação das marinhas. Isso aqui é um negócio subjetivo pra caramba. E na verdade são duas classificações propostas. Isso aí não faz isso, você caiu. Oi? Esse aqui eu não lembro de ter caído não. Tem aí? Tem na Constituição da Lei. É recente? Não, não, É as recentes eu não lembro disso aqui não. Agora, vamos tentar, sem decorar, porque o que acontece? Às vezes você consegue explicar com as suas palavras e algo vai ficar embora. Se você se preocupar muito em ocupar o seu HD com tudo em si, você não vai ter espaço para outras coisas. Então o que acontece? Marinhas regionais e subregionais, elas são muito próximas da concepção delas. Certo? Você percebe que todas têm defesa costeira, basicamente. Só que umas com uma deficiência maior, outras com uma facilidade maior. Então todas têm defesa costeira. Certo? Quando ele fala de projeção, não é a projeção de poder. A gente não está falando de operação anfíbia. A gente está falando de capacidade dele se afastar do território dele. Então, por exemplo, uma marinha com capacidade oceânica, vai para qualquer outro oceano, certo? Então, oceânica relativa, oceânica limitada, certo? Aí depois você tem uma intermediária que é o quê? Limitada, zona exclusivamente, a zona economicamente exclusiva, certo? Que tem uma faixa considerável. E outra, que essa aqui você vai ver, vai ficar o quê? Mais limitada ao mar territorial. Certo? Então, se você fosse simplificar, você teria o quê? Dois grupos em cima que são oceânicas, dois intermediários que limitam a ZE e dois embaixo que ficam mais limitados ao mar territorial. E uma mais forte que a outra, nessas três categorias, beleza? Safo? Eu, se eu fosse decorar, eu ia decorar assim, fica mais fácil de explicar. Safo? E aí tem a classificação de níveis, que é um negócio muito mais subjetivo, tá bom? Muito mais subjetivo. Então, os níveis, o que eu ia sugerir? Primeiro e segundo nível, capacidade global. Aí, meu amigo, capacidade global, você fala, você carteia, entendeu? Aí você pode falar de forças, força de dissuasão, força de capacidade de projeção, oceânica, entendeu? Então, aqui global. Depois, terceiro e quarto nível são os níveis regionais, certo? Então, essa aqui tem capacidade de atuar no teatro oceânico, mas não tem porta-aviões. Não é a primeira. A segunda tem capacidade de intervir em alto mar, mas é um número mais reduzido. Então, aqui está naquele nível, eu não atuo no oceano, mas eu posso intervir. Intervir é você ir lá, fazer uma ação, mas você não consegue se manter. Aqui não, eu consigo me manter. Entendeu? Uma diferença. E aqui você está o quê? Forças costeiras, quinto nível, e essa aqui, ela não consegue nem patrulhar toda a costa. Então é na parte de forças de polícia. É um nível costeiro mais baixo ainda. Tá? Nossa, de certa forma a gente já falou a introdução do armamento nuclear na estratégia marítima. O que acontece? A estratégia marítima ela sempre teve um componente muito grande de ação. E a partir da introdução do armamento nuclear, ela ganhou uma força maior de dissuasão. Então é só lembrar que o armamento nuclear, ele introduziu, vamos dizer, introduziu forte, incrementou a capacidade de dissuasão, certo? Da estratégia marítima. Vai ter olhando o risco aí, tipos aí. Não, acho que eu não. Ou pelo menos o contexto do livro, para esse tema aqui, eu acho importante. Já falamos aqui, avião conseguiu tocar a primeira vez que a Terra tivesse um meio paradigma e um meio marítimo, vice-versa,
você vai ver que o livro, a partir dos capítulos, ele começa muito redundante, vai repetindo conceitos, entendeu? Eu não vou ficar aqui. Isso aqui é importante. O que aconteceu? Esse aqui. Sim. Então, a estratégia marítima contemporânea, ela teve uma mudança em relação à sua missão. Isso aqui que é importante. Então, até a Segunda Guerra Mundial, a guerra não se limitava, no fim das contas, à busca do controle da gente de comunicação marítima. Certo? Lá nos primórdios, na verdade, eu queria o domínio do mar e a destruição do inimigo. Aí, Segunda Guerra Mundial, foi verificado que, na verdade, qual que era o controle das redes de comunicação marítimas, que é o economia de meios, certo? E, atualmente, as escolas têm missões muito mais diversificadas para as quais várias classificações têm sido propostas. Por isso que aquela diversidade de forças navais, é justamente pela a quantidade de missões que os meios navais eles passaram a ter. Então você tem combate à pirataria, certo? Combate ao tráfico de drogas. Então você tem um incremento de várias outras atividades que não aquelas apenas de guerra naval, certo? Que a gente poderia classificar de acordo com a DPM, não, as operações de... Não, as duas, depois das operações e ações de guerra, ele coloca outros dois quadros, só que um milhão e outra 1 milhão. As duas ele fala que tem a ver com atividade subsidiária e decorrente da Constituição. Isso. Então, assim, o que eu entendo? Quando você faz essas classificações, tu pega operações de guerra naval, bota lá na frente, certo? E a partir daí você bota mais duas classificações, uma é perigo, a outra é uso limitado da força, né? Emprego limitado da força, certo? Então, quando você bota categorias que tem concepções bem diferentes da guerra naval, que atividades, operações, atividades benignas e atividades de emprego limitado da força, você está pensando justamente nessas novas missões mais diversificadas que as marinhas passam a ter que atuar. Entendeu? Então, isso aqui é importante. Sim, classificação das missões. Isso aqui a gente pode fazer um paralelo. Isso aí também a gente pode fazer um paralelo. Assim, as tarefas básicas do poder naval, me ajuda aí. Foi para a dissuasão. Projeção do poder sobre terra. Certo? Quando a gente lê aqui classificação das missões sobre o enfoque francês ou o enfoque americano, a gente pode fazer um paralelo com as tarefas básicas do poder naval, de certa forma. Entendeu? Então eu só estou fazendo esse comentário para facilitar a compreensão de vocês. Porque, na verdade, missão-tarefa, isso depende da interpretação. O exército chama de missão aquilo que a gente chama de tarefa. Então, é uma questão de linguagem, certo? Mas a gente pode fazer um paralelo com as tarefas básicas do poder naval. Então, a primeira trilogia, isso aqui é importante, certo? Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui está falando de como a força naval ela vai operar em prol da expressão militar do poder nacional, dentro do poder naval, certo? Então, por isso que é importante. Então, ação contra as forças, guerra de espaço, ampliadas para as 3 dimensões, ação contra os interesses, que é a guerra de poço, né, cuja amplitude tem pensamento devido à explosão do tráfego marítimo, e ação contra a terra, esquadrão modernas, desembarcar verdadeiro deserto. Então, são essas 3 concepções. Ação contra as forças é o quê? É a guerra naval tradicional, certo? Ação contra o interesse, na verdade, você vai fazer meio que uma guerra de poço. E ação contra a terra é a capacidade que você tem de projetar poder sobre terra, certo? Então são essas 3 concepções, a trilogia das missões. E houve uma renovação desse pensamento
onde foram acrescentadas mais 3, que seria gestão de dissuasão, manobra de crise e a proteção das EEs e instalações offshore. Então, gestão da dissuasão, que tem um paralelo com qual que é a nossa dissuasão? Contribuir para a dissuasão. Manobra de crise é algo que a gente ainda não pensa nisso, pelo menos em termos de concepção da doutrina básica da Marinha, não me lembro. Manobra de crise tem na DPM. Tem manobra de crise na DPM, né? Mas não como tarefa. Não como tarefa. Certo? E proteção das EEs e instalações offshore. E aqui, essa aqui é o enfoque francês, certo? E agora o enfoque norte-americano. E basicamente são 4. Dissuasão, domínio dos mares, projeção de poder e presença. Certo? O domínio dos mares, ele congrega 2 tarefas nossas, que seria a negação do uso do mar e o controle de área marítima. Então está aqui, certo? Dissuasão a gente também tem, projeção de poder a gente também tem, presença a gente não tem escrito. Então basicamente essas 3 aqui englobariam as nossas 4, sabe? Mas a que mais se aproxima da nossa doutrina é a americana, tá? Essas questões aqui são ótimas para múltipla escolha, correlações, lacunas, tá? Pela trilogia ali são 4. Trilogia é a trilogia inicial e depois ela é complementada com mais 3. Aqui, ó. Entendeu? Depois ela é complementada com mais 3. Essa lista estratégica aérea. O que acontece? A aviação ela começou a ser utilizada como meio militar na Primeira Guerra Mundial, mas de uma forma muito incipiente. Ela veio ganhar, assim, muito incipiente mesmo. Reconhecimento, era uma guerra de trincheiras, certo? Então você utilizava o meio aéreo para fazer o reconhecimento no outro fronte. A capacidade de lançamento de bombas era muito pequena, então, era manual, então era um lançamento muito reduzido, então era mais na parte de inteligência. Na Segunda Guerra, esse emprego da aviação ele já foi mais desenvolvido. Você tem a concepção tática do emprego de aviação da Blitzkrieg, que é um emprego eminentemente tático. Certo? Então, um emprego eminentemente tático da aviação, Blitzkrieg a gente pode citar. E nesse capítulo aqui ele vai sempre estar falando emprego aéreo estratégico, emprego aéreo tático, emprego aéreo estratégico, emprego aéreo tático. Essa é a concepção importante do capítulo. E você vai ter um emprego aéreo estratégico por meio do quê? Coisas que aconteceram em Berlim e que aconteceram em Londres. Bombardeio. Foram bombardeios estratégicos. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela se valeu muito mais do vetor aéreo, certo? Para produzir efeitos favoráveis aos contendores. E por fim, digamos assim que o Japão ele foi forçado ao Tratado de Paz por meio do lançamento de 2 bombas nucleares que foram feitas de qual vetor? O vetor aéreo, certo? Então, a Segunda Guerra Mundial, sem dúvida alguma, ela consagrou o meio aéreo como uma arma estratégica, e a gente vai ver aqui que vão ter alguns defensores a ponto de dizer que ela é uma arma tão estratégica que você não precisa mais da Marinha, você não precisa mais do Exército. E isso é uma ideia importante que pode ser desenvolvida e perguntada o porquê de fulano ter desenvolvido esse pensamento, Beltrano ter desenvolvido esse pensamento. Aí você vai justificar, né? Usa toda essa historinha que eu falei, começou esse peixe na Primeira Guerra, a Segunda desenvolveu, no final da Segunda Guerra foi o vetor transformamento nuclear, e aí ela passou a ter, ser reconhecido como arma, o vetor de projeção do poder estratégico, certo? Vamos lá. Isso aqui não é importante, tá no livro. Aqui ele vai falando da evolução, né? A evolução digamos assim, da teoria e da doutrina do emprego aéreo. Aqui ele está falando, basicamente, até então, a aviação ela era pertencente à força terrestre
E está mostrando em que momento que a aviação ela passa a ser uma força independente. E a gente vê que os Estados Unidos, a aviação passou a ser uma força independente só depois do término da Segunda Guerra Mundial. Certo? Bom, aí sim, agora a gente pode falar de alguns ícones da estratégia aérea. Então, assim como Mahan está para a estratégia marítima, Douhet está para a estratégia aérea. Certo? Vai doer. Então, vamos lá. Agora o pensamento principal de Douhet. A gente vai ver que o pensamento de Douhet, ele se aproxima, na visão clausewittiana, de que tipo de guerra? Guerra total. Beleza? Então, na visão clausewittiana, o pensamento de Douhet, ele se aproxima muito da guerra total. Com que objetivo o pensamento dele se aproxima da guerra total? Qual o objetivo? Qual a finalidade? O que ele queria com isso? Oi? Queria atuar, né, contra a população, de maneira que a população, por meio daquele sofrimento, né, reivindicasse que os seus governantes desistissem da guerra. Então o pensamento elementar de Douhet era esse, certo? Daí a gente já pode falar de Clausewitz, Douhet, guerra total, sabe? Então está basicamente aqui, ó. O governo sideral humano, com cujo tudo estará terminado. Aí, alguns pontos que a gente pode usar, e a prova pode perguntar, para a gente desconstruir o pensamento de Douhet em relação a essa capacidade máxima que o armamento aéreo tem, o vetor aéreo tem. Por exemplo, ele não considerava que os pilotos eles tinham que ser substituídos. O cara, no máximo, ia pilotar o quê? 8, 10 horas. Certo? Então ele não considerava isso. No modelo teórico dele, não estava dentro essa questão da limitação do fator humano para o piloto. Certo? Outra coisa que não estava dentro do modelo teórico dele, que nem todas as bombas vão atingir o alvo. Certo? Fato que foi registrado na Segunda Guerra Mundial. Nem todas as bombas vão atingir o alvo. Tanto é que o bombardeio Aberin não foi suficiente para acabar com a guerra, e o bombardeio Londres não foi suficiente para acabar com a guerra. Então esses dois pontos que eu coloco aqui para vocês, é para quê? Para contestar a teoria de Douhet, certo? Que no modelo teórico dele não fez algumas considerações que eram importantes. Ele também não considerava a escolta. O avião não ia ser atacado. Oi? O avião não ia ser atacado. Exatamente. Isso também é importante. Isso também é importante. Certo? Na verdade, vários bombardeiros foram perdidos porque... Vários bombardeiros foram perdidos porque eles não saíram com escolta. Vamos lá. Então, algumas palavrinhas para lembrar de Douhet, tá? Apologista da Destruição Universal, massacre de servos civis, certo? Isso aqui é o quê? Para lembrar Douhet. Agora o outro pensador, Mitchell. O Mitchell, ele já tem um enfoque da estratégia aérea um pouco diferente. Enquanto Douhet, ele pensava no bombardeio estratégico, o Mitchell, ele estava pensando mais no emprego da aviação em que nível? No nível tático. Então isso aí que tem que lembrar. Né? Douhet, emprego estratégico. Mitchell, emprego tático. Certo? Só que tem uma questão forte em relação a Mitchell. Lembra que tem aquele almirante que eu citei? Revolver, certo? Que ele falou que os porta-aviões não são colocados de lá, beleza? E por isso que esse cara é importante, porque se alguém falar alguma coisa sobre isso, você vai falar alguma coisa de outra. O Mitchell, em relação à Marinha, é algo importante também. Ele fala, o que é mais barato? Você ter um navio ou você ter um avião? Um avião é mais barato que um navio, certo? E ele dizia que um avião ele tem uma capacidade de efeito maior do que um navio. E ele quis comprovar essa teoria dele justamente destruindo o navio. E foi o que ele fez. Certo?
Então, a tese de Mitchell é que a aviação tática, ela sobre terra, ela tinha uma capacidade maior do que o emprego do poder naval, certo? Então, consagrava o contrato de a aviação de caça. A única defesa contra aviões são outros aviões que contestarão a supremacia aérea por meio de batalhas aéreas. Então, uma concepção importante, uma concepção que está atrelada a Mitchell é o conceito de superioridade aérea. Quando se fala em superioridade aérea, você está falando de Mitchell, você está falando de aviação de caça, caça contra caça, certo? Douhet, ele não tinha concepção de superioridade aérea, o Mitchell tinha, tá? Como o nosso colega falou ali, ele não previa a questão da escolta aos caças. Então eu não queria ter uma superioridade aérea antes que fosse precursora do envio de bombardeios estratégicos, tá bom? E uma coisa que ele defendia também era conduzir operações aéreas independentes. Ele defendia a criação da Força Aérea Americana, coisa que só aconteceu depois do término da Segunda Guerra. Outro pensador também é Trenchard. Que ele também tinha um pensamento muito parecido com quem? Se você for comparar ele. Com Douhet, certo? Então ele também era, digamos assim, ele partilhava da ideia que não era necessário aviação de caça acompanhando os bombardeios de escoltas, e ele também era favorável ao bombardeio estratégico, porque ele combinava efeitos materiais e morais com a predominância dos efeitos morais. Então, o Trenchard, assim como o Harris, ele vai ter um pensamento muito semelhante a quem? A Douhet. Então, isso você tem que colocar aí. Trenchard, Harris, Douhet. Harris a gente vai falar à frente. Mas os três pensadores eles têm um pensamento idêntico, tá? Aí, vamos lá. E Douhet, Mitchell e Trenchard, eles comungam, ao menos de um pensamento que eu fiz questão de colocar nesse slide, que é o quê? Que a arma aérea, ela dispensaria o quê? A força naval e a força terrestre, dispensaria no sentido de você conseguir um efeito decisivo no conflito, certo? Que a arma aérea, ela conseguiria o efeito decisivo sobre o conflito. Beleza? Então, esses três têm esse pensamento em comum. Agora, esse cara aqui, apesar do nome não ser muito comum, pelo menos eu quando estudei, foi a primeira vez que eu vi o nome dele. Ele é importante por quê? Porque ele introduz uma concepção que é a aviação de cooperação, certo? Então, isso que é importante. Enquanto os três anteriores, eles viam a aviação como algo independente, o Amadeu Decozzi, ele vê a aviação como uma aviação de cooperação. Ela vai cooperar em que sentido? Participação da mesma batalha terrestre naval. Então, na batalha naval, eu vou ter aviação em prol da batalha naval, e na batalha terrestre, eu vou ter aviação em prol da batalha terrestre. Que isso não é uma concepção dos três anteriores que foram citados. Então, se você vai em termos de emprego independente da Força Aérea, a gente poderia estabelecer duas escolas. Qual seria uma escola? Teria três pensadores: Trenchard, Mitchell e Douhet. Qual seria a outra escola? Decozzi, certo? Na escola de independência da Força Aérea, a Força Aérea ela teria capacidade decisiva sobre o conflito, que dispensaria o emprego da Força Naval e da Força Terrestre. Ao passo que o Amadeu Decozzi, com o pensamento da aviação de cooperação, ele entende, certo? Que a aviação tem que participar da batalha terrestre e da batalha naval, que se a gente for fazer um paralelo com a estratégia marítima, é o pensamento de Castells. Se a gente for fazer um paralelo com a estratégia marítima, é o pensamento de Castells. Lembrando que Castells, ele tinha visão da estratégia geral, e não apenas da estratégia marítima. Ele entendia que a estratégia marítima era mais um componente da estratégia geral. Então ele tinha aquela percepção da integração da estratégia terrestre, da aérea, não vou dizer da aérea, porque o meu sinal do cabelo tinha aérea.
para mim me deu branco. Mas a integração das estratégias. Então a gente tem um paralelo entre ele e Cáceres, certo? Assim como a gente fez o paralelo de Moore com Maran. Esses paralelos eles são importantes porque eles podem ser cobrados assim. Compare, estabeleça correlação entre o pensamento de Moore e o pensamento de Maran. Então vocês têm que ter capacidade de falar sobre isso. Condição aérea independente é do MT. E a de cooperação. Porque na verdade esse pensamento, ele fala um pensamento comum seria a concepção de efeitos desse tema do combate. Sim. Mas essa condição de operação independente também é uma Sim, dos três. Seria um sim. Os três eles queriam realmente a separação dos meios aéreos do exército. Isso aí, entendeu? Eles queriam a separação dos meios aéreos do exército. Assim, então vamos lá. Com relação àquela questão que eu falo, aviação estratégica ou aviação tática? Certo? É aquela grande questão. E a gente vê que o vetor aéreo começou a Segunda Guerra Mundial com a concepção do emprego estratégico, do bombardeio estratégico, certo? Mas a gente pode perceber pontualmente alguns momentos que a aviação tática ela foi importante. E o livro cita. Ele cita com relação ao apoio ao solo dos alemães, que foi muito importante, e com relação à Batalha da Inglaterra, que na verdade é a batalha de caças que aconteceu. Então a gente viu que o Teatro do Atlântico, ele tinha no mar a sua batalha particular, que era submarinos alemães contra os navios aliados, mas a Inglaterra teve a sua batalha aérea com os alemães com a Batalha da Inglaterra. Se a Inglaterra, aliás, não vou dizer se a Inglaterra não tivesse vencido, na verdade, se a Alemanha não tivesse perdido, a Inglaterra estava numa situação muito complicada. E foi a aviação de caça inglesa que impediu a aviação de caça alemã a permitir que houvesse um desembarque alemão da França na Inglaterra, porque o objetivo alemão era esse, certo? Você pegar a cabeça de ponte, aliás, cabeça de ponte, né, a teoria geopolítica, a França como cabeça de ponte, para você chegar até a Inglaterra, certo? Então, a gente percebe que ocorreram momentos na campanha europeia que a aviação tática, ela foi importante. Não só isso, depois foi percebido que era necessário que os bombardeiros sejam escoltados por caças, certo? Não só isso, na campanha Pacífico, a aviação aeronaval, ela era uma aviação tática, ela também foi empregada. Então a gente percebe que houve um emprego paralelo da aviação tática com a aviação estratégica. Então, o Sevesky, ele teve uma atuação importante na concepção da estratégia aérea, porque ele introduziu um pensamento. Deixa eu pegar um mapa aqui, esse aqui que é importante. Tem um geopolítica que é mais interessante que esse, geopolítica se não tiver não. Tem um geopolítico que tem um círculo azul que pega aqui o raio a partir de Washington, tem um círculo vermelho que pega a partir de Moscou. E você percebe que esses círculos eles pegam as capitais, certo? Então ele usa a projeção polar, que pela projeção de mercado você acha que os Estados Unidos é extremamente longe da Rússia, mas pela projeção polar você percebe que não é tão longe assim. E o que acontece? Com o desenvolvimento do raio de ação dos bombardeios, ele começa a demonstrar que o seu bombardeio já tem influência sobre a capital do oponente, que a gente está falando efetivamente de Guerra Fria. Então o pensamento estratégico dele o bombardeio aéreo estratégico
ele é capaz de causar efeitos muito negativos no oponente. E quando você agrega a concepção de armamento nuclear nesse bombardeio aéreo, aí você efetivamente bota a aviação lá em cima. Certo? Então, a aviação ela passa a ter uma capacidade ou uma importância muito grande. O livro ele cita também que a carta, se eu não me engano, a carta da ONU, das Nações Unidas, fala sobre a formação de esquadrões de aviação para poder intervir, teria que ceder para você ter capacidade de intervir contra algum conflito que surgisse, porque esse pensamento da capacidade aérea de intervir, ele começa a crescer muito. E quando você junta isso com a bomba atômica, a aviação ela fica, digamos assim, no seu período áureo e, evidentemente, a estratégia marítima ela decai, certo? Tá, aí o que acontece? Ele começa a falar do declínio, né? A partir de um determinado momento o vetor aéreo passa a ter uma importância absurda depois da Segunda Guerra Mundial, com o advento do armamento nuclear, e a partir de determinado ponto cai. Assim, por que cai? Num primeiro momento, isso eu acho importante você falar, por que tem o declínio da estratégia aérea? Porque a partir de determinado momento você tem outras plataformas capazes de lançar armamento nuclear. Você passa a ter o submarino nuclear, certo? E você passa a ter lançadores de terra também capazes de lançar o armamento nuclear, que é chamado de armamento nuclear tátil, que foi empregado, assim como uma teoria de dissuasão no leste europeu, né, entre a Europa e o leste europeu, que era o que? O armamento nuclear tático, aquele de pequeno alcance, entendeu? E as plataformas eram plataformas do quê? Terrestres, certo? Os meios nucleares que foram colocados em Cuba, os meios nucleares que foram colocados na Turquia, que geraram aquele problema daqueles mísseis, eram plataformas de quê? Plataformas terrestres. Então, quando for justificar por que houve declínio da estratégia aérea, por que ela atingiu, digamos assim, o seu top e depois teve declínio, isso que vocês têm que saber explorar, justificar porque ela cresceu e porque ela caiu, entendeu? Outra coisa também que fez o declínio, a partir de um determinado momento, a corrida armamentista nuclear ela chegou no seu esgotamento, certo? Foi a década de 80 e a partir daí a gente teve o quê? O desarmamento nuclear. Então, se antes você tinha um armamento nuclear como dissuasão e ver que agora esse armamento nuclear como dissuasão ele pode gerar a destruição do mundo, e se você destruir tudo você não tem dissuasão, certo? Então, a estratégia da ação ela passa a retornar. Então, o declínio do armamento nuclear faz com que a estratégia da ação ela passe a retornar. E a estratégia da ação ela usa armamento convencional, certo? Beleza? Safo? Então é um dos motivos que também levou ao declínio do emprego da nuclear. Agora a gente vai falar de duas teorias importantes que podem cair, que eu acho que vocês têm que ter uma atenção. Essa aqui, da parálise estratégica, e as duas são da parálise estratégica, né? Só que uma tem uma concepção e a outra tem outra concepção, certo? Então vamos lá, vou tentar explicar o ciclo de Bohr. Legislação recíproca de Clausewitz, beleza? Eu vou ter uma ação, o meu oponente vai ter uma reação, certo? Então, eu tomei uma ação. Ele vai fazer o estudo dele, vai fazer o controle da ação do curso dele, vai se contrapor à minha ação. Se nesse meio tempo que ele está fazendo o estudo dele para se contrapor à minha ação, eu faço outra ação, essa solução dele, ela vai responder a minha primeira ou a minha segunda ação? Oi? Não, mas eu já estou na segunda.
E aí, essa solução resolve? Não resolve. Entendeu? Aí ele vai ter que reformular. Opa, ele já fez uma segunda ação, já não dá. Aí ele vai ter que fazer o estudo dele, da consideração de curso. Aí eu faço uma terceira ação. A segunda solução dele vai resolver o problema dele? Não, porque eu vou estar para uma terceira ação. Então, na verdade, a concepção de Boyd é você fazer o ciclo decisório, ele rodar rápido, de maneira que o inimigo ou o oponente ele não tem uma solução para a sua ação. É basicamente isso. Certo? Ele não tem uma solução para a sua ação. Então ele vai ser sempre o quê? Surpreendido. Beleza? Basicamente é isso. O decisório dele. Oi? O decisório dele. Na verdade, o ciclo decisório dos dois, né? Mas você está atuando sobre o ciclo decisório dele. Porque, digamos assim, vamos lá, a gente está fazendo um processo de planejamento. Quando eu faço o controle da ação em curso, eu quero chegar a uma decisão. Aquela decisão já não serve mais para nada. Certo? Ele vai ter que reagir a uma segunda ação, porque ele não se preparou para reagir. Então é o ciclo decisório do inimigo. Mas você vai usar o seu ciclo decisório para extrapolar o ciclo dele. O pessoal conseguiu entender isso? Tá? Você vai ter esse objetivo. Exatamente. Beleza? Sabe? Na hora que ele tem a reação que você viu a reação atrasada, ele tem que essa reação. Mesmo que ele reaja atrasado, a reação dele. Mas a reação dele ela não vai atingir o efeito desejado que ele quis. Então eu já mudei minha ação. Mas eu já mudei minha ação. A reação dele é uma reação da sua iniciativa, não é uma iniciativa. Exatamente, ele está sempre reagindo, você está sempre agindo. Você está agindo e ele está reagindo. O CGCFN ele tem uma figura interessante que os dois ciclos de programação que você pode levar. Ele é o nosso e o inimigo, né? E você tem que pegar o seu lado do inimigo, fazer o ciclo dele passar, né? O objetivo dele é justamente fazer com que ele reaja e que você haja. O objetivo é esse, entendeu? Certo? Tá bom, vamos lá. Por que isso aqui é importante na estratégia aérea? O que a gente viu? Que o vetor aéreo tem uma capacidade muito grande. Capacidade de... Oi? Ele tem velocidade. O vetor aéreo tem velocidade. As tropas terrestres, elas têm um movimento muito lento e as forças navais, elas também têm um movimento lento. Só que o vetor aéreo, ele tem uma reação muito rápida. Então, se você consegue fazer com que a sua força aérea ela infrinja ao inimigo ações que ele não consiga reagir no futuro, que você vai infligir outras ações depois, então ele vai estar sempre tentando reagir de forma inócua às suas ações. Então, o que isso tem a ver? E por que isso pode ser observado justamente pelo coronel da Força Aérea? Pela própria característica do vetor aéreo, que ele é muito rápido. Ele permite que você faça o ciclo decisório rodar mais rápido. Então, foi por isso que o coronel da Força Aérea observou isso. E o objetivo do ciclo pode é esse. Então, o que acontece? Antes a gente via, Segunda Guerra, eu tinha as batalhas aéreas, eu tinha os bombardeios estratégicos, e agora não, eu vou ter a aviação tentando fazer com que o ciclo decisório do inimigo ele sucumba, pela velocidade que a aviação ela pode implementar, certo? Oi? Eu acho que ele cita isso, não lembro. Eu acho que ele cita. Pode Coreia ou Vietnã, mas foi Vietnã, né? Eu acho que o outro é a primeira, né? Pode foi feito posteriormente, foi feito base na combate da Guerra da Coreia. Guerra da Coreia. A proporção de abate dos caças americanos em cima dos coreanos, eles eram 10%. Isso despertou a ação dele. Com duas coisas ele notou: facilidade de observação e manobabilidade das aeronaves. Exatamente os fatores que influenciam nos 4 tópicos. Observava